todo fim de semana de GP aqui no Brasil, em São Paulo. A gente quer saber do que também? Do tempo, porque é muito comum períodos de chuva, mas dessa vez a gente tem um ingrediente a mais, que é essa situação desse ciclone extratropical. E a Stephanie Toso, que por muito tempo foi a nossa representante do tempo aqui hoje, integrante da nossa equipe, mas manja tudo do tempo, inclusive dos mapas e tudo mais, e por isso que hoje ela foi escalada para falar a respeito desse assunto. Bom dia, bem-vinda, Sté. Bom dia para você, Michele, para os nossos ouvintes. E assim, olha... Peraí. Logo vi que tinha um problema aqui. Agora sim. Bom dia pra você, Michele. Ué, mas tá ligado, mas é que tem outro botãozinho que não tava. Alguns canais aí. Mas, olha, hoje aquela situação com muita emoção e bem particular, né? Acho que falamos a semana inteira sobre a questão do ciclone. Já tem frente fria bem próxima aqui agora da costa do Sudeste. Já chegou ali entre Rio e Minas. E isso está mantendo o nosso tempo muito instável, considerando todo o estado de São Paulo. Tem chuva acontecendo em muitas cidades do interior. E aí o que preocupa nas próximas horas é essa aproximação dessa instabilidade aqui também na capital paulista. Então é aquela situação, até mesmo, muita gente confunde, não é aquele temporal clássico que cai de uma vez, depois passa, abre sol, até vai ter um solzinho aparecendo em alguns pontos aqui da região metropolitana nessas próximas horas. Mas não é aquela situação de um dia completamente ensolarado. E aí tem uma preocupação porque é aquela chuva mais contínua. Ela acontece, para em algum momento, só que quando vem com combo completo. Então, o ciclone, ele está ainda em processo de formação, ele não se formou por completo, mas tem toda essa instabilidade associada a ele, chegando aqui à parte do estado de São Paulo. Então, nas próximas horas, nós temos a preocupação com a condição de muito vento. A nossa maior rajada aqui na capital paulista, ela aconteceu por volta de 4 horas da manhã. Então, chegamos já a 58 quilômetros por hora. Por volta de 9 horas da manhã, pelo Instituto Nacional de Meteorologia, o nosso vento parou ali em 42 quilômetros. Só que daí, com toda essa instabilidade que está descendo do interior de São Paulo para cá, nós podemos ter os ventos se intensificando cada vez mais. Pois é, teve ouvinte que perguntou, e eu pensei isso também na madrugada. Ai, será que o pior já passou do ciclone? Porque a gente teve esses ciclos, né? Porque o primeiro vento forte que eu senti, eu fui monitorando ali, foi 2h30 da manhã. Isso. E os ouvintes confirmaram aqui que também perceberam. Que aí você ouve as janelas batendo, aí você fala, ai, meu coração acelera, você fala, ai, meu Deus. Aí passou. Aí, de repente, você ouve de novo. E aí, quando eu acordei, tava, né, o chão molhado, aquela chuvinha que vai e volta, chegando aqui na Band, peguei um pouquinho de chuva. Mas eu pensei, falei... Será que passamos pelo ciclone extratropical? Será que o pior já foi do ciclone extratropical? Ainda mais quando a gente começa a ver as notícias do sul do país, a gente fala, ou não, será que o pior está por vir? Dá pra dizer isso, Stephanie? Olha, dá pra gente assimilar, por exemplo, o pior não passou. Essa instabilidade que veio, ela veio antes do ciclone, de fato, se formar, se desenvolver. Foi muito mais a instabilidade pela frente fria. Nós tivemos uma noite muito abafada. Então, foi o combo completo. Juntou essa sensação de tempo muito abafado com a frente fria que estava se desenvolvendo. Então, provocou a nossa primeira linha de instabilidade. Só que não dá pra falar que essa linha de instabilidade, ela passou e que não vai se formar outra nas próximas horas. Então, agora a atenção, ela tá voltada para isso. Tanto que Defesa Civil aqui do estado de São Paulo ainda mantém um alerta para risco de mais chuva ao longo do dia. E tem essa preocupação, porque é aquela chuva que quando vem, traz essa mesma condição. Então, é pancada com risco para rajada de vento ainda forte. Pensando ali região de Interlagos, para quem está indo para o GP, é uma região que tem todo um combo completo diferenciado, porque está muito próximo da represa, vai recebendo muito mais umidade. Então, parte aqui da capital paulista ainda fica em uma situação muito mais delicada. Tem esse potencial para temporal e pode ser aquela chuva que vem com um combo completo com mais intensidade, trazendo até risco para alagamento. Pois é, e aí a gente tá falando do treino classificatório lá no Autódromo de Interlagos à tarde, que pode estar justamente nesse combo aí dessa chuva mais forte. E as equipes têm que estar preparadas para isso, então, né? Isso, ó, e não dá para desconsiderar que não vai ter mais chuva. Agora chove bem próximo ali da região de Jundiaí. Tem muita chuva também concentrada em São Carlos, Brotas, tá subindo instabilidade também ali para Ribeirão Preto. Então, a chance disso descer, passar por aqui de novo é muito alta.
Pois é, e aí, olhando para amanhã, já é a previsão de um tempo mais seco. Depois que passar tudo isso, e se a gente, vamos respirar aí para que realmente não venha com tantos impactos e tantos transtornos. Mas aí amanhã a situação já é mais tranquila, né, Esther? Ainda tem chuva, só que não é a mesma condição de hoje. Amanhã a expectativa é que, inclusive, esse ciclone ele já se afaste cada vez mais para alto mar. Só que nós ainda vamos receber muita umidade. Então, amanhã é aquela chuvinha mais pontual. Ela ainda acontece com fraca intensidade, atrapalha a visibilidade. Então, amanhã tem uma outra questão. Ali por volta de 3, 4 horas da tarde, a visibilidade que fica muito comprometida. Porque é aquele nosso dia que até aparece um solzinho ou outro. Mas tem muito mais tendência para se formar brisa. Amanhã é um dia bem gelado. Temperatura por aqui não vai passar de 20 graus. E ali para a região de Interlagos, a temperatura fica ainda mais baixa. Então, o extremo sul da capital, para amanhã é só 18, 19 graus de máxima. E aí tem essa possibilidade ainda para garoar, mas nada de temporal e de uma chuva tão forte como que a gente pode observar ainda ao longo desse sábado. Eu vou até pedir para o Thiago colocar a imagem que foi enviada pela nossa ouvinte, tem só a inicial aqui, MB, da região de Brasilândia, olha só. E aí é isso, né? Quando a gente fala em instabilidade, é exatamente o que a gente está vendo nessa manhã. A gente já teve sol, já teve pequenas aberturas de sol, nuvens extremamente carregadas, e a gente olha ali do alto, a bela imagem que ela mostra ali, né? Assim, bem do alto mesmo. Você vê os prédios lá embaixo e muitas nuvens no céu. E aí é esse vai e vem dessas nuvens que podem trazer um pouco mais de transtorno. E os ventos fortes. Acho que os ventos fortes preocupam mais do que o volume de chuva, Stephanie? Preocupa mais do que o volume de chuva em si. Tanto que se nós formos analisar o que caiu, não chegou a 20 milímetros durante o período da madrugada e esse começo de manhã, considerando a estação do Mirante de Santana. Então, nós não tivemos um volume excepcional. A chuva, ela pode trazer problema, porque é uma chuva que cai de uma vez só, então nós podemos ter volumes pontuais altos, e aí com maior risco para o interior de São Paulo. Então essa condição de volume muito elevado, ela ainda segue para o interior. Aqui para a capital é aquela chuva que pode dar um problema, mas a nossa preocupação é maior com a questão de vento, não é tanto com o volume de chuva em si. E é isso que preocupa mais. Raio também, tá? Interior hoje tá naquela situação delicada que pode ter bastante raio. Aqui pra capital não é essa chuva de raio que vem acompanhada até... Não tem essa situação, mas é essa chuva mais contínua que pode acontecer nas próximas horas ainda. Bom, só para confirmar aqui, nessa madrugada, o Corpo de Bombeiros atendeu pelo menos 24 chamados para quedas de árvores aqui em São Paulo. As regiões com mais ocorrências foram Mandaqui, Saúde, Tucuruvi, Jardim Ângela, Campo Belo, Jabaquara, Santo Amaro. Então, por aqui a gente vê que é principalmente Zona Sul e Zona Norte de São Paulo que sofreram mais com esses ventos fortes e com as quedas de árvores. E aí não dá pra gente cravar, né, Stephanie, qual região de São Paulo pode sofrer mais, se realmente é a região de Interlagos, outra região, isso não tem essa precisão, né, na meteorologia. É muito difícil prever, porque depende do deslocamento dessa instabilidade. Nós conseguimos acompanhar, então dá para acompanhar o deslocamento por onde essa instabilidade está vindo. Muitas vezes, se ela vem ali mais próxima da região de Jundiaí, pega mais essa porção norte, parte da porção também oeste e sul aqui da capital. Se está vindo do litoral, pega em cheio o extremo sul da cidade. Então isso ainda precisa ser monitorado ao longo do dia. Agora está descendo muito mais chuva ali da região de São Carlos. Então a tendência é que nessas próximas horas, zonas norte e leste da capital sejam mais impactadas. E foi a Maria Balbino que mandou aqui a nossa imagem da Brasilândia. E moro olha, lá, inclusive. Então, no seu pedaço ali. O professor Cláudio falando, bom dia, aqui em Caieiras, região da Grande São Paulo, caminho de Jundiaí, a chuva caiu forte, passou, só que agora tá escurecendo tudo novamente. Então esse vai e volta que não dá pra gente baixar a guarda mesmo. E só para finalizar, tem o ouvinte Elson mandando que no Guarujá tem sol com pequenas rajadas de vento. A situação do litoral é tão preocupante ou não? É mais interior mesmo? Litoral também preocupa. Litoral é muito mais em relação a vento do que em relação à chuva. Como o ciclone ele ainda está se desenvolvendo e é uma região que está muito próxima, litoral ainda continua em alerta para vento acima de 100 km por hora. Então isso ainda é uma situação muito mais delicada para tarde e para noite do sábado. Para o litoral agora cedo vai dar para ver esse solzinho, vai começar a encher de nuvem nas próximas horas, mas o pior mesmo é para o período da tarde ainda. Tá, tem aqui um ouvinte, a Simone, rapidinho, falando que
Pergunta pra Stephanie se em Guarulhos teve granizo ou raio, porque o telhado tá com 4 furos em lugares diferentes. Eu moro a 12 quilômetros do aeroporto, no Jardim Bananal. É a Simone. Teve, você sabe se teve granizo? Por volta de 2, 3 horas da manhã, não dá pra desconsiderar que teve, não. Mas foi muito mais vento. Ali chegou a 58 km por hora, condição de vento. Então, a chance de ter caído alguma coisa em cima do telhado... Né? Até galho, algum galho, às vezes, se a estrutura não tiver muito bem... Não tiver ok, aí tem estrago. Ai, que saudades da Stephanie falando do tempo, com segurança e propriedade, diz aqui o Ari Marques. Obrigada, Steph. A Stephanie vai estar hoje a postos aqui ao longo do dia para atualizar a situação pra gente. Valeu, até mais, Steph. Valeu.